Olha lá, pessoal. Então, Lula ignora aqui na Folha de São Paulo. Lula ignora a promessa de ignorar Bolsonaro. Furacão do mal, sem vergonha na cara, gente ruim. Eu pensei que ele estava olhando pro espelho, mas não. No início de novembro, o presidente disse que passaria 4 anos sem falar sobre o ex-mandatário. O conselho foi dado pelo seu ministro Paulo Pimenta, reforçado por Padilha, Janja, dentre outros. Janja chegou a dizer que Bolsonaro deve ser tratado como o inominável. Conselho e, na verdade, prática, não é nem conselho, mas prática, adotada por José Genuíno. Ex-ministro de Lula, ex-general Mercúrio, perdão, ex-comandante Mercúrio da defesa, da Força de Defesa de Contra-Inteligência de Muammar Gaddafi, ditador que teve a vida ceifada durante a Primavera Árabe. Essa galera não é pouca coisa não. Jair Bolsonaro também fala sobre Lula. Meu amiguinho, já já a gente vai falar disso. Então, o cara devia estar alcoolizado, né? Tomou umas cachaças, ficou cheio do mal, né? Ficou só o aço, os pau na veia. E aí, rei, olha aqui, tivemos recentemente um governo nesse país que tudo ele gostava de brigar. Porque tem gente ruim que não sabe fazer política sem ter inimigo. Eu preciso ter um inimigo para justificar o que eu faço? Dizendo ele em tom negativo. Pois o Lula não quer ter inimigos, o Lula quer ter amigos, afirmou o Lula. Quando a pessoa começa a falar de si mesmo na terceira pessoa, a menos que seja num tom jocoso, um tom de brincadeira, é um sintoma de doidice, né? De leseira. Ué, bem, meu amiguinho, tá bom. Mas não parou por aí, não. O Lula também deu um conselho, pessoal. Diz que vocês devem se organizar para evitar que uma desgraça como em 2018, vocês devem se organizar para evitar uma desgraça como em 2018, fazendo referência à eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Como é? Quando a cachaça entra, a verdade sai. A desgraça no governo como em 2018. Ele disse isso aos seus apoiadores para que eles fiquem organizados, evitando então a tal desgraça. A declaração faz referência, claro que a Jair, bem claro isso, né, pessoal? A Jair Messias Bolsonaro. E ele disse mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou traduzir, tá? É preciso que vocês fiquem organizados. Não desanimem nunca. Discutam sempre. Não briguem. Não tenham divergências. Quando tiver divergência, resolva numa mesa de conversa, porque senão entra numa desgraça como entrou em 2018 e destrói tudo aquilo que vocês construíram. E vocês não podem permitir isso. O Lula dando assim, rapaz, tudo ele fala em conversa em mesa de bar, cachaça, tudo se resume a isso. Tudo, nada, tudo tem um propósito. Álcool. Mas calma. Pessoal, vamos lembrar aqui, vamos ver a fala. Eu sei que vocês não gostam, eu também não gosto. Você acha que eu gosto? Eu acho bonito botar a fala deixa alcoólatra aqui? Não. Pelo menos a gente pode debochar da cara dele. Então, se liga no movimento e vem comigo. Eu queria pedir aos companheiros empresários que todas empreitadas, parem de dizer que vão entregar ele em 2020. A gente vai fazer mais casa. Vocês não podem deixar de se organizar. Porque vocês sabem que para fazer é difícil, para construir é difícil. Mas para acabar com o que a gente fez, vocês estão vendo o que acontece na faixa de Gaza. Vocês estão vendo a quantidade de prédios derrubados, a quantidade de crianças, são mais de 18 mil crianças, depois quase 8 mil crianças que estão desaparecidas debaixo daquele tijolo que foi derrubado a troco do quê? E o que é que tem a ver uma coisa, a cachaceira, com a outra? Porque a gente pode perder e outra pessoa, uma desgraça, não sei o quê. Vocês estão vendo gás, a criança de prédio. Isso é o álcool, pessoal, é o álcool. Então é preciso vocês ficarem organizados. Não desanimar nunca, discutir sempre, não brigar, não ter divergência. Quando tiver divergência, resolve numa mesa de conversa, porque senão entra uma desgraça como entrou em 2018 e destrói tudo aquilo que vocês construíram. E vocês não podem permitir isso. Bem, pessoal, o que é que aconteceu? Os conselhos deles são válidos, tá? Se tiver divergência, converse debaixo dos panos, não fica expondo, escrachando os outros. Aconteceu. O clássico caso de Moro, por exemplo. Eu não vou gastar minha energia falando mal de Moro, como eu disse a vocês. Eu nem analiso mais a mensagem. A mensagem pode trazer dúvidas, pode trazer ali o que quiser, que pese ela ser muito clara, ela pode trazer ali uma falsa defesa ou defesa real, que a gente não acredita. A questão toda não é essa. A questão toda é que no momento que Moro vai abraçar Flávio Dino e conversar e achar graça, é complicado, né, pessoal? É complicado. Tudo é complicado. Então, essa não foi a primeira vez que Lula fez referência a Jair Bolsonaro poder concorrer em 2026. Olha só que curioso, né? Ele acaba de falar isso. Vamos ver aqui um pouquinho antes. Eu queria pedir aos companheiros empresários que todas empreitadas, parem de dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Trabalhe no final de semana que for necessário para inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar... Em que pese ele utilizar o nome pessoal, aí uma outra coisa ruim voltar nesse país, a questão toda é que se vai voltar é porque já esteve, certo? Porque não existe coisa ruim. E outra coisa, contumazmente o Lula ter chamado o Jair Bolsonaro de coiso, né? Sempre coisa, até foi advertido inúmeras vezes pelos seus ministros, pela sua base eleitoral, ele foi instruído e solicitado que não falasse mais o nome de Bolsonaro, mas não aguenta, ele tem que cutucar Bolsonaro, parece que tem uma tara sexual no Bolsonaro e um post de Bolsonaro pelado. Pois bem, meus amiguinhos, o baile continua então, para você ter ideia, aí a gente vê Lula falando em Bolsonaro, aí voltar em 2026. Por quê? Será que Cássio Nunes teria alguma coisa a ver com isso? Será que essa força que está sendo dada agora noticiada, inclusive no dia de hoje, que o Supremo vai referendar as forças da Corte Eleitoral contra as fake,
uma forma de inibir e conter aquele espaço que existe para Cássio Nunes, por exemplo, utilizar assim que se tornar presidente, e permitir que indagações e questionamentos sejam feitos? Será que é nesse sentido que as coisas estão caminhando? Ou será que há um temor vão, um temor leve, idiota, um temor indevido de Lula quanto à candidatura de Jair Bolsonaro em 2026? Bem, para mim é muito claro, irmão. O cachaceiro tá mijando nas calças. E não é só ele não, tá certo? Não é só ele não. Bem, meus queridos amigos e amados, vamos lá, pessoal. Jair Messias Bolsonaro chega então a comparar agora o Flávio Dino a Fidel, certo? Perdão, o Lula a Flávio Dino, por fala sobre, perdão, o Lula a Fidel por fala sobre o Flávio Dino. É que o Flávio Dino cabe tudo dentro dele, porque ele é enorme de gordo, né? Tô brincando, tá? Por falar disso, vocês viram que ele emagreceu demais. Não, não é sacanagem, não. Ele emagreceu, foi. Ele perdeu ali, na pior das hipóteses, eu tô falando sério, quando ele se aposentou, ele levou a própria toga pra casa. E ele cabia na toga. Ele disse que não tá mais cabendo nem de longe. Então ele tá se esforçando pra emagrecer pra caber na toga. Quando eu disse que ele não cabia na toga, não é abestadamente não, pra você ver. Meu amigo, ele perdeu já cerca, assim, pelo menos na pior das hipóteses, ele perdeu uns 180, 190 quilos. Ainda tá extremamente gordo, né? Mas já fica folgado no palito, já consegue mexer até os braços. É só então a fala de Jair Bolsonaro, nosso querido ex-presidente, que tornará sim a ser nosso presidente em um futuro breve, pelo menos eu acredito muito nisso. Nós temos o seguinte: a gente vê agora a alegria dele, que diz estar feliz que colocou um comunista. Me lembro do discurso de Fidel Castro. O cara sempre lutavam pelo poder. Roubar a liberdade é a mais importante cartada deste povo. Bolsonaro também defendeu, pessoal, o seu governo, as suas posições durante a pandemia. E também, pessoal, disse que não dá para comparar Paulo Guedes com o atual. Não, isso aí não dá para comparar mesmo. Comparar o Paulo Guedes com o atual ministro, equivalente ao ministro da Economia, que é o Haddad, pelo amor de Deus, não dá. Um é um gênio e o outro é um imbecil, é o Pink e o Cérebro. Só que nunca trabalharam, jamais trabalharão juntos, né? No caso, o Haddad é o Pink, né? Naf pra você, Pink. Olha aqui, pessoal. Naf, né? Então, pronto, pessoal. Então, o Lula já sinalizou também que deve fazer a abertura de novos ministérios, aquela cachorrada toda. Bem, eu sei que também vocês não gostam, não querem, mas tem coisa que na vida acontece, né? Então vamos fingir que foi um acidente, assim e tal, e vamos ver o Cachaça falando isso. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Nós temos que fazer. Nenhum desses companheiros que está no governo veio aqui para ganhar salário, ou veio aqui para ganhar imunidade, não. Eles vieram aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. É atender aquilo que a gente prometeu durante o processo eleitoral. E vocês têm que aprender uma lição. Não existe possibilidade de vocês desanimarem de lutar se vocês tiverem dentro da cabeça de vocês uma causa. E cada um de nós pode construir uma causa pessoalmente, mas nós temos que... É horrível ouvir, mas é importante ver. É o seguinte, pessoal. Esse cara estava preso, atrás das grades. E não sei como, mas ele tá aí. Enfim. A direita não pode perder, porque não tem direito de perder. Não há a opção de perder. Não há a opção, eu vou desistir, vou cuidar dos meus castelos na Europa. Eu vou cuidar dos meus cavalos que eu tenho no Aras, lá no Japão. Eu vou cuidar da minha fazenda que eu tenho. Não tem. Eu não tenho, você não tem. E o papo é resolver o Brasil aqui e agora.